E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Juninho e hoje no Star Comics, As Muitas Mortes de Batman e Outras Histórias. Tá aí a capa da edição, uma capa bem interessante. Como a edição de As 10 Noites da Besta conta com verniz localizado aqui, onde fica a iluminação, mais o título. Aqui a lombada da edição. Essa daqui com o símbolo em vermelho, enquanto que nas 10 Noites da Besta estava em amarelo. Mais uma arte bem interessante aqui no começo. Quer dizer, aqui no topo, né? Aqui a contracapa. Edição aí de 256 páginas, que reúne Batman 432 a 439, 443 a 444 e Batman Anual número 13. Bom, pessoal, falando aí da parte editorial aí, né? Essa edição aqui vem com essa guarda bem maneira. Aqui também o Alfred. E no início elas se invertem. A gente tem o Alfred aqui na página dupla e o Batman em uma página. Ao contrário de As 10 Noites da Besta, que eles não optaram por colocar a capa antes de cada história, preferiram colocar tudo no final, e alguém dormiu lá na hora de fazer a edição lá e acabou esquecendo de uma das capas. Na verdade, bem dizer, esqueceu duas, né? Mas tá bom, fazer o que, né? Queria saber se a Mitos faz isso nas edições deles, ou se é só nas da Panini. Mas está valendo. Então vamos lá, dar uma olhada nas histórias aqui dessa edição. Começa aqui com Batman Anual número 13, com a história Faces, que tem roteiro do James Owsley, ilustrações do Michael Blair, arte final do Gray Morrow, cores da Adrienne Roy. História bem interessante aí, pega ali um caso envolvendo duas caras, em que o Batman acaba tendo aí que fazer uma decisão bem interessante, né? Ou ele defende aí seus valores morais, ou ele pensa, ou ele defende um pouco mais além disso, né? Então tá aí uma história que eu gostei bastante, eu acho ela bem legal. Não estou muito certo se ela já não foi publicada aqui no Brasil. Eu acho que ela foi publicada em um dos anuais da editora Abril, acho que no anual número 2, mas não estou muito certo aqui agora, viu? Vou ter que confirmar isso aí depois. E aqui inicia a história As Muitas Mortes de Batman, que é o título dessa edição, né? Outra coisa interessante que dessa edição, já viram uma edição inteira sem texto, né? No caso, essa edição aqui, a Batman 433, já viram uma edição inteira sem texto algum, só arte? Pois é, pessoal, tá ela aqui, ó. Eu tive acesso a essa história quando eu era, sei lá, quando eu devia ter uns 12, 13 anos. Comprei esse arco aqui em um sebo. Cara, velho, eu fiquei maravilhado com essa edição, com a trama dela, sabe? Achei realmente demais. Gosto muito, tenho um carinho muito grande por essa história aqui. Tem roteiro aí do John Byrne, o Jim Aparo é o desenhista, o arte finalista é o Mike DeCarlo e as cores é da Adrienne Roy. Não vou revelar nada dessa trama para vocês, pessoal. Eu quero que o pessoal, quem for ler, tenha a surpresa, né, de ver uma boa trama se desenvolvendo, até mesmo tentar, enquanto lê, né, e tentando solucionar o problema, solucionar o mistério, né. Então, sei lá, cara, eu acho bem legal esse tipo de história.
Quando o pessoal terminar de ler essa história, provavelmente aí os leitores mais perspicazes vão se questionar, né, sobre o método do vilão aqui, né? Eu penso o seguinte: ele poderia ter feito de um jeito bem mais simples e resolvido o problema dele, talvez? Poderia. Mas vamos levar em consideração o seguinte: o cara, ele teve a disposição suficiente de planejar tudo isso. E ele tinha motivo. O motivo dele, na mente dele, é totalmente válido, sem sombra de dúvida, né? E se o cara teve essa capacidade, essa disposição de planejar isso e de começar a fazer, vocês acham que ele é tão são assim? Tem uma mente tão boa? Será que ele está tão longe assim dos caras que estão ali no Asilo Arkham? Porque pra mim ele é um baita de um assassino em série, velho. Mas, bom, vamos voltar aqui. A próxima história é Batman Ano 3. E uma história em 4 edições que pega ali, conta bastante ali da fase do... só mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Parece ser uma homenagem ou não, hein? Olhem essa estátua aqui. Ela pega bastante coisa ali do passado do Dick Grayson, da época ali em que os pais dele foram assassinados e ele foi para a mansão Wayne, o processo de adoção dele e o treinamento para vir a se tornar o Robin. Então é uma história bem legal, com o roteiro aí do Marv Wolfman. Roteiro do Marv Wolfman, ilustrações do Pat Broderick, arte final do John Beach, acredito que seja isso, cores da Adrienne Roy. E cara, eu acho essa história que ela é muito boa, cara. Eu gosto bastante dessa história, esse ano 3. E o legal dela, além dela ter essa parte aí do passado do Bruce e do Dick, ela é logo em sequência ali também da morte do Jason. Então vai ter um Batman aqui bem perturbado, um Bruce Wayne bem perturbado, e o Dick Grayson aí vindo para auxiliar o Batman, mas não está num período bem interessante, porque isso aqui também é pouco tempo depois da parceria entre o Bruce e o Dick ter se encerrado, né? Ter acabado ali o Batman e o Robin originais. É pouco tempo depois dele ter resolvido se tornar o Asa Noturna. E a gente sabe aí que essa transição não foi lá muito boa, sabe? Mas é uma história muito boa, com um roteiro muito fera. E tá aí mais uma ótima história aqui nesse encadernado. Por fim, tem aí mais uma história que é A Chegada do Engenheiro do Crime, história em 2 partes. Uma história mais simples aqui dentro desse encadernado, mas muito, muito legal também. Coloca o Batman aí contra um cara que a princípio não era para ser um criminoso, sabe? Um cientista aí, mas o cara é fera. E lendo vocês vão entender por que ele é chamado de engenheiro do crime. Mas mesmo sendo um cara muito inteligente, tudo, não deixa de ser um maluco, né? Pessoal, isso é Gotham City, né? Mas tá aí, pessoal. Então, quem tem esse material aqui, mais As 10 Noites da Besta e Morte em Família, tá com uma baita de uma sequência em mãos. Porque no As 10 Noites da Besta, você tem ali histórias, além de você ter a primeira aparição do KGBista, você vai ter ali as histórias pré-Morte em Família, que mostram ali já um vislumbre do que viria a ser o Jason Todd, né? Nessa personalidade dele. Tem as primeiras histórias após a morte do Jason Todd. Aqui a gente tem histórias com um desenvolvimento maior
do, da situação do Batman, né, do Bruce, lidando aí com a perda do Jason. Então, cara, material de primeira aí. Quem tem essas 3 edições tá com um excelente material em mãos, viu? Sem falar, né, que a atual mensal do Batman e a última edição tem grandes ligações com essa história aqui, né, do KGBista. Bom, pessoal, então tá aí. Para quem gostou, deixa um like para poder apoiar o canal. Se inscrevam, compartilhem e tamo junto. Até a próxima. Valeu!